Agora vamos ao número 8, com o tema A Nacionalidade do Anticristo. Então, a nacionalidade do Anticristo é importante nós observarmos, já que as pessoas tendem a acreditar que ele seria um judeu, tá bom? Talvez ele até seja um judeu, mas veja o que Daniel vai falar sobre a nacionalidade do Anticristo. Daniel capítulo 9, versículo 26 diz: E depois das 62 semanas será tirado o Messias, e não será mais. Ou seja, Jesus morreu. É um período de 7 e 62 semanas, 69 semanas. E o povo do príncipe que há de vir, ou seja, preste atenção agora nesse texto, o povo do anticristo, esse príncipe aqui já está falando do anticristo, tá bom? Depois que Jesus Cristo, o Messias, é tirado, então o povo do príncipe que há de vir, o povo do anticristo, destruirá Jerusalém e o templo, ou seja, destruirá a cidade e o santuário. O povo do anticristo destruirá Jerusalém e o santuário. Quem destruiu Jerusalém e o templo? Foram os romanos. Então, como nós temos que interpretar esse versículo de Daniel? Será que Daniel está falando realmente da cidade de Roma em si? Então, um grande candidato a anticristo seria, por exemplo, o Papa que está hoje em Roma, né? Ou um político que surgiria em Roma hoje. Ou uma segunda possibilidade é que Daniel esteja falando da besta, do quarto animal que ele falou em Daniel, no capítulo 7 do seu livro, tá bom? Ou seja, o povo do príncipe que há de vir, ou seja, essa besta, esse quarto animal, onde o anticristo se manifestará, então o povo do príncipe, ou seja, o príncipe ele seria então descendente dessa besta, ele nasceu nessa besta, então ele poderia nascer em qualquer parte do antigo Império Romano ou dessa besta atual, tá ok? Porém, aqueles que defendem que ele será judeu, não é impossível que seja um judeu, mas que também nasce dentro dessa besta, tá ok? Porque existem judeus na Europa, existem judeus na Rússia, existem judeus no Brasil e existem muitos judeus nos Estados Unidos. Os Estados Unidos, eles foram colonizados por judeus. O primeiro homem a pisar, irmãos, aqui nas Américas, um homem que veio com Cristóvão Colombo, lembrando que Cristóvão Colombo era um judeu, tá bom? E o homem que desembarcou primeiramente do navio de Colombo e pisou aqui nas Américas, ele era um judeu. Então os Estados Unidos ele foi colonizado por judeus. O Brasil também teve muitos judeus vindo aqui para o Brasil. Vamos lembrar que Fernando de Noronha era um judeu que por 15 anos ele, vamos dizer, alugou o Brasil de Portugal. Portugal não se interessava pela terra, então por 15 anos ele esteve como responsável pelo Brasil e trouxe muitos judeus para o Brasil. Então os judeus estão espalhados pelo mundo. Então pode ser um judeu que nasce em um desses países que represente essa grande besta, tendo como país principal os Estados Unidos. Então a nacionalidade do anticristo seria essa besta de Daniel capítulo 7, o quarto animal, que tinha sua sede em Roma naquela época, mas que hoje a sede dessa besta não é a cidade de Roma. Hoje a sede dessa besta é, sem sombra de dúvida, os Estados Unidos. Inclusive, lembrando que os Estados Unidos, ele colocou lá o grande símbolo da cidade de Roma. O grande símbolo da besta, nos dias do Novo Testamento, qual era? Era o Capitólio, o centro do culto ao deus Júpiter, que era chamado Júpiter Capitolino, por isso o seu templo, Capitólio. Onde está o Capitólio hoje? Não está lá na Europa, não está na cidade de Roma. O Capitólio, ele está nos Estados Unidos. E o Capitólio, junto do Capitólio, vem também símbolos até do Egito Antigo, como aqueles postes ídolos, tá ok? Está lá junto do Capitólio, nos Estados Unidos. E o Capitólio, ele é, na verdade, um templo, um local de culto. E na cúpula central do Capitólio
tem lá uma representação, um desenho, né, onde está escrito, né, tornando-se deuses, né, porque fala, né, de George Washington e tem um desenho dele como que se tornando Deus. Aquele ali, irmãos, sim, você pode procurar, muitos comentários afirmam que o Capitólio que está nos Estados Unidos é um templo religioso. Então, os Estados Unidos é hoje a sede, tá bom, daquela grande besta, até por essa figura, o uso do Capitólio, tá bom? O slide 47 eu comento. O povo nesse texto é a besta. O príncipe é o anticristo. Daniel diz que o anticristo terá como nacionalidade a besta que destrói Jerusalém. E os romanos, que é aquela besta de Daniel, capítulo 7, eles é que destruíram Jerusalém.